Pois bem, pessoal, vamos lá. Boa noite, professor Tiago aqui com vocês. Esse vídeo tem um objetivo bem direto, que é compreender o ordenamento constitucional do Brasil Império, tá? Uma das constituições mais importantes que nós tivemos aí na nossa história, posto que durou praticamente todo o século XIX, né? De 1824, a Constituição outorgada que eu estou falando, né? Até a proclamação da República, né? Quando ela obviamente vai perder a sua validade, ok? Então aqui nós vamos nos aprofundar na Constituição do Império Brasileiro, e aí qualquer período do Império que você pegar para estudar, é essa Constituição que está em vigor, primeiro reinado, regência e segundo reinado. Então isso aqui pode te salvar em questão para qualquer período do Império, beleza? Bom, vamos lá. Lembrando que a nossa Constituição surge no contexto vai surgir, né, dentro do contexto de separação do Império Português, né? Estava sendo feita uma Constituição lá em Portugal, que valeria para o Império inteiro. Nós não vamos chegar num acerto com os portugueses, né? E isso é o principal motivo que vai levar à separação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nós já estávamos com eleições marcadas antes mesmo do 7 de setembro, né? Já tinha eleição para uma Assembleia Constituinte Brasílica, né, que faria um contraponto à Assembleia de Lisboa, ok? Então a ideia não é separar para fazer o Império Absolutista, né? Você tem na cabeça das pessoas da época, né, da elite política e econômica da época, que você está dentro de um processo de constitucionalização da monarquia, ok? Bom, qual é o perfil de quem foi eleito para a Assembleia Constituinte? Esse cara era um revolucionário? Esse cara queria uma monarquia, enfim, mais ou menos poderosa, né? Enfim, esse texto aí é um texto do Boris Fausto, e ele deixa bem claro, né? Os membros integrantes da Constituinte não tinham nada de radicais, tá? Por exemplo, o Cipriano Barata, que foi um cara que participou da Revolução Pernambucana, em 1817, ele foi eleito, mas se negou a participar da Assembleia, porque ele já enxergava na própria Assembleia Constituinte eleita um perfil muito mais moderado, coisa que ele não concordaria, né? Aí lá na última frase ali, né, a maioria dos constituintes adotava uma postura liberal moderada, tá, consistente em definir uma monarquia constitucional que garantisse direitos individuais e estabelecesse limites ao poder do monarca. Então, estamos aqui dentro de um perfil liberal moderado, a maior parte, né, dos constituintes. E monarquistas, tá, no geral, né? Você vai ter uma presença praticamente inexistente de republicanos, ok? Então, a ideia é uma monarquia constitucional com um parlamento mais forte. Essa é a ideia inicial. Porém, isso não é o que vai acontecer, né? Logo que a Assembleia se reúne, em 1823, vão começar a ter divergências entre Dom Pedro e a Assembleia. Tá? O que vai resultar, a gente vai ver no fechamento da Assembleia. Tá bom? Isso aí também, Boris Fausto, né, ele comenta. Logo surgiram desavenças entre a Assembleia e Dom Pedro, apoiado a princípio por seu ministro José Bonifácio. Tomar cuidado aí, o José Bonifácio vai inclusive romper com Dom Pedro logo depois, beleza, galera? Então, elas giraram em torno do campo de atribuições do Poder Executivo, no caso do Imperador, e do Legislativo, uma contenda que iria se repetir em situações muito diversas em outros momentos da história brasileira. Então você tem aí, na prática, né, uma disputa entre qual poder vai prevalecer, o Executivo, vontade de Dom Pedro, ou o Legislativo, vontade dos deputados, ok? Qual que é a questão, né? Essa vontade de predominar o executivo, ela tem um motivo de ser, beleza? Qual que é o argumento que o imperador e seus círculos mais próximos afirmavam? Está lá na última frase lá. Ó. Para o imperador e os círculos políticos que o apoiavam, era necessário criar um executivo forte. Por quê? Capaz de enfrentar as tendências democráticas e desagregadoras. Tá? A ideia de ter um executivo forte era manter a ordem social e impedir a fragmentação territorial. Pelo menos esse era o argumento que os defensores de um executivo mais forte apresentavam. Eu não quero mais poder para o executivo, né, só porque eu quero mandar mais. Dom Pedro não falaria isso, ele dava um argumento político, né? Conter a desordem, conter qualquer proposta mais democrática. Democracia na época era mal vista, né? Era sinal de radicalismo, isso na primeira metade do século XIX, lembrando disso, nós estamos nesse contexto, e o Império ainda com a unidade territorial bastante ameaçada. Então a ideia de ter uma figura imperial forte, manter a sociedade em ordem, manter o Império unificado. Isso, né,
o projeto constitucional da Assembleia não vai ser concretizado, Dom Pedro vai dissolver essa Assembleia, né? Então acabou que as discussões não foram para frente. O que estava sendo discutido? Né? Qual foi o projeto constitucional abortado? Ela foi apelidada de Constituição da Mandioca. Tinha algumas coisas aí que incomodaram Dom Pedro e acabou levando à dissolução dessa Assembleia. Primeiro, os direitos políticos seriam baseados em alqueires de mandioca. Então, o direito ao voto seria censitário, mas você calcularia esse censo, essa renda, com base em alqueires de mandioca, o que obviamente favoreceria a elite da terra. Aquele cara que já estava aqui, e não o cara que veio migrado de Portugal na transferência da corte. Quem que eu estou querendo excluir aqui? A elite portuguesa, no geral, ok? Portanto, uma Constituição com viés anti-lusitano. Por exemplo, existiam propostas de vedar o acesso aos direitos políticos, portugueses não poderiam se candidatar ou votar, por exemplo, e a Constituição apresentaria uma supremacia do legislativo. Né? O poder executivo estaria submetido ao poder legislativo. Isso não foi aceito, Dom Pedro vai dissolver a Assembleia, né, e vai com uma comissão, nomear uma comissão de juristas que vai apresentar em 40 dias a Constituição Imperial que vai ter validade. A Constituição Imperial de 1824, a Constituição outorgada. Galera, vamos lá. Claramente nos definindo como uma monarquia hereditária e constitucional, então não somos uma monarquia absolutista. Pelo amor de Deus, nunca marque isso numa prova, não coloque isso numa questão aberta, tá? É conceitualmente incorreto. Se a gente tem Constituição, né, tem limite ao poder, tá? Então somos uma monarquia hereditária e constitucional. A nobreza é não hereditária, ela é um título honorífico, tá? E isso é bem interessante, o fato de não ser hereditário, porque para se enobrecer você depende de prestar serviços que sejam reconhecidos pelo imperador. Então isso, de certa forma, é uma maneira do imperador conseguir articular politicamente para manter esses grupos da elite próximos dele, porque quem quer ganhar o título de nobreza tem que ser reconhecido, não vai receber, né, do pai, né? Então a nobreza não é hereditária, isso é bem interessante. A religião oficial é católica, porém existe liberdade de culto particular, tá? Você pode exercer ou rezar para outras religiões, desde que em ambiente particular. Você não pode, inclusive, ter templo, tá? O templo não pode ter forma exterior, né, de local religioso. Tem que parecer uma casa, por exemplo, tá? E a grande inovação, né, os 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador, beleza? O legislativo é bicameral, tem uma Câmara e um Senado. A Câmara ela é eleita, o Senado também é eleito, porém tem uma lista tríplice. São 3 candidatos, os 3 candidatos mais votados formam uma lista e o imperador escolhe um deles, ou seja, o imperador tem capacidade de influenciar em quem chega na eleição do Senado. Tá? Isso é bem interessante. E o moderador, que a gente vai falar dele daqui a pouco, tá bom? É o poder mais importante dessa Constituição. Define um Conselho de Estado, nomeado pelo imperador. O Conselho de Estado é um órgão muito importante, porque ele aconselha o imperador, o nome é autoexplicativo, tá? E ele está por trás das grandes decisões tomadas, tá? Na monarquia. Tem gente que acha que o imperador acorda de manhã e decide uma coisa por conta própria. Não é assim, beleza? Igualdade civil, né? Todos, pelo menos no papel, todo cidadão é igual perante a lei, lembrando que ser cidadão no Brasil está ligado a ter propriedade, tá? Pelo menos o cidadão completo, ok? Que vai ter todos os direitos. O rei tem uma série de atribuições, a gente vai ver mais aprofundadamente. Ele nomeia ministros, dissolve a Câmara, convoca eleições, sanciona leis, nomeia presidente de província e juízes. Na época, os estados são chamados províncias, tá, gente? Bom, poder moderador. Eu peguei a Constituição original, tá? Então a grafia aí tá com o português da época, tá, gente? Então não é porque tá escrito errado, não, tá bom? É o português de 1824. É bem explícito, né? O poder moderador é a chave de toda a organização política, ele é delegado privativamente ao imperador. Então, um regente não pode ocupar o poder moderador, é apenas o imperador, tá? Ele deveria velar pelo equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Define claramente que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, olha a palavra aí, né? Bem típico de antigo regime, né? E ele não está sujeito a responsabilidade alguma. O imperador exerce o poder moderador, nomeando senadores, né, conforme eu havia falado, dissolvendo a Câmara dos Deputados, ok?
ele nomeia livremente ministros de Estado, ele suspende magistrados, ele pode suspender juízes, gente. E ele tem o poder do perdão. O perdão régio é uma característica do poder moderador. Tá? Então, é um poder extremamente importante. O poder executivo, vastamente poderoso também. Tá? Então, você vê como que concentra-se na mão do imperador, o moderador e o executivo, e isso vai dar uma ampla margem de atuação para o imperador. Né? O imperador pode nomear bispos, né? O sistema de padroado, ainda tem uma ligação entre Estado e Igreja no Brasil, ele nomeia juízes, ele exerce a política externa, está bem explícito ali, né? E ele concede os títulos, né, de nobreza, tá bom? Aquele artigo 14 ali, ó, ele concede ou nega o beneplácito. Então, as decisões do Papa, as decisões do papado, para valerem no Brasil, tem que passar pela aprovação do Poder Executivo, tá bom? E olha o juramento lá no artigo 103. Quando o imperador for aclamado, né, ele vai prestar o seguinte juramento. Juro manter a religião católica apostólica romana, a integridade e indivisibilidade do império e fazer observar a Constituição Política da nação brasileira e mais leis do império, e prover ao bem geral do Brasil quanto em mim couber. Esse é o juramento do imperador, ok? Galera, eleições, direitos políticos, tá? É uma eleição indireta, você tem uma eleição paroquial, que é a primária, né? Tá ali votantes com 100 mil réis, voto censitário, tá? Mas aí é renda, não é mais questão da terra, tá bom? Esses eleitores primários, eles vão eleger o colégio eleitoral. Para você se candidatar ao colégio eleitoral, renda mínima de 200 mil réis, e por sua vez é o colégio eleitoral que vai dar o voto nos candidatos que concorrem à eleição. Para você concorrer ao cargo, né, um deputado, por exemplo, renda mínima de 400 mil réis, além de todas as restrições anteriores. Okay? Então você vê que vai subir, é uma eleição que ela afunila, ela tem uma base larga, mas ela afunila para a escolha do cargo. Ok? Galera, lembrar que mulher é excluída por consenso social, não tem a palavra mulher na lei, tá? Mulher não vota, isso não está na lei. Fala cidadãos brasileiros, mas se pressupunha que não era mulher, tá bom? Analfabetos podem votar, ok? E por favor não caia em pegadinha de prova, não há exclusão legal de raça. Mas como eu exijo a renda, o efeito vai ser embranquecer essa eleição, quanto mais você sobe, né, na exigência, óbvio, né? Pelo perfil social da época, tá, gente? A cidadania. São cidadãos brasileiros, todo mundo que tiver nascido no Brasil, inclusive liberto. Tá? Então, o cara ganhou a liberdade, ele se torna cidadão brasileiro. É uma categoria muito complexa, tá, gente? O liberto. Porque legalmente ele é cidadão, então ele deveria ser tratado como um cidadão qualquer. Mas a gente vai ver que o liberto ele é sempre um cidadão de segunda categoria. Isso não deveria acontecer pela lei, tá bom? E por último ali, ó, fez questão de colocar todos os nascidos em Portugal e suas possessões quando a independência foi proclamada e que aderiram à independência. Então deu cidadania a todos esses portugueses que vieram para a transferência da corte e ficaram no Brasil. Tá? A Constituição do Dom Pedro vai fazer exatamente isso, tá bom? E aí, só para a gente finalizar, fica duas imagens aí, né? O Dom Pedro como guardião perpétuo da nação, ele ali com a espada protegendo a Constituição e apontando para a filha dele, Maria da Glória, que carrega um exemplar da Constituição, né? Ela representa ali o futuro, né? A criança que vai crescer sob aquelas leis. E uma outra imagem maravilhosa ali do Dom Pedro pisando num monstro tenebroso, né? O cara com uma cobra, a tentação do absolutismo, a tentação do autoritarismo, que puxaria, né, a Índia ali, representando metaforicamente o Brasil, né? E ele pisa nesse monstro, protege essa Índia, né? Ela ali bem europeizada, né? É a imagem da monarquia brasileira, né? Tropical, porém civilizada. É isso aí, galera. Valeu, grande abraço para vocês aí.